Eu vou mostrar como que eu transformo uma tábua rústica numa pintura assim, que pode ser usada na decoração. Era uma tábua velha que estava indo para descarte e aí eu transformei, fiz essa pintura aqui. Eu mostro de um jeito muito simples, muito acessível, fácil e do jeito que cada um pode fazer, da sua maneira, do seu entendimento. Então hoje eu vou falar sobre uma pintura nessa tábua aqui. É uma tábua que eu peguei num material de demolição e numa caçamba de demolição. E ela tava com um rachado aqui, então eu já colei esse rachado. Já passei uma lixa nela, uma lixa básica assim, que depois eu vou explicar como que é. E agora eu vou começar, já preparar para pintar. Então a primeira coisa que eu faço, antes de começar a pintar, depois de passar por todo o processo de limpeza, então tem o processo do garimpo, o processo da limpeza, e aí agora eu vou colocar os ganchos na peça. Vou explicar para vocês como que eu coloco e por que eu coloco dessa forma. Então aqui eu vou aproveitar um furo que tem na madeira aqui para colocar um parafuso. Eu vou colocar 2 parafusos e entre eles vou passar esse arame. Por que eu faço dessa forma? Porque a madeira normalmente não é essa, que essa está bem certinha, bem irregular, mas às vezes é um pedaço de madeira irregular. Então a gente não consegue calcular o meio da madeira exatamente pela medida, né? Então às vezes o meio da madeira não é o meio do peso da madeira. Então quando a gente coloca na parede, ela vai tender a entortar cada hora para um lado, né? Dependendo do lado da madeira. Então eu vou colocar dessa forma, porque a gente consegue regular na parede se vai ficar mais para cá ou mais para lá, certo? Eu vou mostrar isso na prática. Então aqui, ó, eu vou aproveitar um furo que tem na madeira. Vou colocar esse parafuso aqui. E aqui, ó, numa distância assim a olho, eu vou colocar o outro parafuso. Isso, quanto mais ele entrar, é melhor, porque vai ficar a peça mais encostada na parede. Pronto, então agora eu venho com um alicate e vou fazer uma volta aqui. Tô dobrando a pontinha dele para não machucar a mão. Aí a gente deixa um pouquinho alto aqui, repete o processo aqui, ó.
certo? Então agora aqui eu posso cortar e vou dar uma viradinha aqui na ponta para não machucar a mão também. Beleza? Então aqui, ó, se a madeira pesa mais de um lado ou do outro, na hora que for colocar na parede, a gente consegue regular se o parafuso vem mais para cá ou mais para lá. Pronto? Agora eu vou falar da escolha do arquétipo, que é o tema que nós vamos trabalhar aqui na tábua. Então eu vou pegar um celular, um tablet ou alguma coisa digital e vou procurar imagens em cima imagens que caibam aqui nessa tábua. Geralmente o formato da tábua já vai sugerir um tema, né? Então, por exemplo, se você quer fazer uma paisagem, aí é legal você já trabalhar a tábua nesse formato horizontal, porque você consegue, nesse formato aqui, consegue trabalhar o formato da paisagem. Então, nesse caso, como é uma tábua, uma peça comprida, então eu vou trabalhar o que eu gosto muito de trabalhar, que são araras. Então eu vou escolher uma imagem de uma arara e aí a gente vai trabalhar em cima aqui. Bom, então aqui é o seguinte, eu sempre procuro fotografias, eu evito de pegar pinturas assim. Então o que eu faço? Eu pego uma fotografia de uma arara, porque sempre que você for fazer uma pintura, eu recomendo que você procure uma fotografia. Se for fazer uma paisagem, por exemplo, procure uma fotografia de uma paisagem e não uma fotografia de uma pintura de uma paisagem. Porque na fotografia você consegue mais informações, você consegue fazer do seu jeito, né? Essa daqui, por exemplo, está bem legal, mas eu gosto de trabalhar sempre a arara com uma imagem de duas araras juntas, assim. Então vamos ver se tem alguma legal numa posição que eu gosto de trabalhar. Ó, essa daqui, por exemplo, está interessante. Então, eu vou salvar essa daqui e vou trabalhar com essa imagem. Então é o seguinte, a tábua já está lixada, está pronta para trabalhar, está limpinha já. Então eu vou agora começar a desenhar essa arara. O que é importante na hora de escolher o desenho da arara? Na hora que você vai escolher a imagem, que a tábua já sugere para você o que fazer, já sugere um formato do que fazer. Então, por exemplo, essa daqui tem uma rachadura. Ela tem uma rachadura, uns veios da madeira, defeitos, assim. Isso daí vai sugerir, isso aí vai te indicar o que trabalhar. Então, nesse caso aqui, com a arara, a gente já consegue colocar o formato do rabo da arara nessa posição aqui da rachadura. A arara que eu escolhi aqui, ela vai bater certinho com esse desenho aqui. Bom, então falando de linguagem visual, que é o que eu vou explicar em todo o trabalho, porque são leis que eu aplico em todo o trabalho. Nesse caso aqui, a tábua, que ela é retangular, a tendência é a gente olhar pelo canto superior esquerdo e descer e sair pelo canto inferior direito, né? Então a gente fala que a saída do olhar é aqui assim, nesse canto aqui do quadro, como a gente faz numa página de leitura. Então, é por isso que é muito importante esse trajeto do olhar e o que a gente vai fazer durante esse percurso do olhar. Isso vai conduzir de forma que a gente olhe o quadro. Sabe quando a gente tem aquela sensação de que está gostoso olhar para aquele trabalho, que a gente não consegue parar de olhar? É por causa disso, porque o olhar ele é conduzido de uma forma que ele volta para o quadro. Eu vou explicar isso com o tempo e com detalhes, assim, na prática vocês vão entendendo como é que isso funciona.
Então aqui é o seguinte, para que o olhar entre por aqui e não saia rápido, né, o desenho ele vai funcionar como setas indicativas para onde o olhar tem que correr. Então, para que ele não saia logo do quadro, a gente precisa fazer com que esse rabo aqui da arara não aponte o canto de saída, né? Ele precisa apontar para o lado contrário, ele precisa apontar para o lado esquerdo. Então eu dou uma puxadinha nesse rabo virando para o canto esquerdo. Esse outro rabo dela aqui, a gente consegue trazer ele um pouquinho para cá e aí então vai fazer essa sensação com o olhar. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Bom, então aqui eu vou começar a distribuir. Eu estou com um pedaço de carvão aqui na mão para que o desenho fique mais nítido. Então eu vou fazer, eu vou marcar, vou posicionar assim a olho a cabeça da arara. E depois a asa e o corpo. Aqui tem um galho nessa posição na foto, mas nessa posição é aquela história, a gente vai indicar a saída do quadro. Então o ideal seria que a gente trabalhasse uma posição cruzada, seria que a gente trabalhasse uma posição assim. Só que essa arara de trás, ela está num ponto mais alto. Então eu vou criar aqui uma forquilha para ela, para colocar ela num ponto mais alto e depois fazer o outro galho aqui assim. Então criei uma situação diferente, que não tinha na foto, certo? Bom, então aqui eu vou puxar a asa dela um pouquinho mais para cá, para jogar a ponta da asa para cá e para jogar o rabo mais aqui, ó, nessa direção aqui. E o rabo da arara de cima, aí sim a gente vai aproveitar a rachadura da madeira e nós vamos fazer nessa posição. Então aqui, ó, o que eu estava falando da linguagem visual, ó, eu desenhei, risquei, mas daí o que não está legal a gente pode apagar. Deixa eu ver se consigo apagar com esse pincel. Ó, é um pedaço de carvão, então por isso que dá para apagar assim, que é um pozinho, ó. Ó, desenha sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Vai olhando e vai fazendo do seu jeito. Do jeito que sair, saiu. Do jeito que sair, saiu, mas também nada impede de você corrigir, né? Bom, então aqui eu vou colocar o bico da arara de cima. Puxar um pouco mais pra cá, também errei de novo, ó. Tá vendo? Não precisa ter medo de errar. Desenha de novo. O que eu tô fazendo é só distribuir o desenho justamente para conseguir, a partir daí, começar a corrigir. Ó, aqui vai bater certinho com a rachadura. Então, é isso daí. Eu acho que ela tá toda distribuída certinho aqui, as medidas, os tamanhos. Então, ó, as penas da arara a gente pode fazer até uma certa altura aqui. A gente faz pequenas, depois a gente faz penas médias e depois as penas grandes.
Essa daqui também, as penas pequenas. Aí tem penas de tamanho médio. E depois penas de tamanho grande. Aqui no rabo, a gente tem umas penas pequenas aqui, médias aqui assim, e grandonas a partir daqui. O carvão, tanto a gente pode apagar assim com o pincel, como pode apagar com borracha também. Certo? Acho que esse bico ficou muito grande. Também está o corpo dela. O bico dessa daqui Bom, essa arara aqui que eu escolhi é a arara canindé. Ela é uma arara típica aqui da minha região e ela é azul e amarela. E ela tem essa faixa branca aqui em volta do bico e uma mancha preta embaixo do bico, aqui embaixo dessa faixa branca. Então essa daqui também é a mesma coisa, tem uma faixa preta aqui. Uma parte branca. Bom, daí ela tem essas manchas pretas aqui em volta, mas isso eu não vou desenhar agora porque a gente vai manchar. Vai pintar primeiro para depois manchar. E assim, na verdade, eu só estou distribuindo e depois eu vou arrumar os detalhes na hora de fazer a pintura. Bom, essa arara eu ainda não estou contente com ela, eu quero puxar ela um pouquinho mais para cá. Porque senão não vai caber a cabeça dela lá atrás. Então, ela tem a faixa branca em volta do bico, daí ela tem uma parte azulada aqui e aqui tem uma parte amarelada, branca aqui os olhos. Ó, muito importante
é a gente posicionar a arara no lugar onde os olhos, que são detalhes importantes do quadro, que os olhos não vão ficar em buraco, em lugar de rachadura, onde a gente não consiga depois detalhar. Porque detalhar o olho é muito importante, então a gente precisa fazer ele numa região plana, a não ser que tenha algum defeito da madeira que já dê o formato do olho, alguma coisa nesse sentido, né? Mas nesse caso aqui ele não ficaria legal se ele caísse aqui nessa parte da rachadura. Então aí a gente tem que ir puxando e arrumando até ficar legal. Então, ó, nesse caso, estou começando a gostar de onde eu estou colocando. Tá vendo? Percebe que desenhar é isso, não é de primeira já riscar e já fica ótimo. Não, a gente vai riscando, vai corrigindo, não ficou bom, arruma, faz de novo, até ficar do agrado. Aqui é faixa preta. O restante é amarelo. Certo? E aqui é a asa. Bom, não vou ficar me prolongando muito no desenho, porque depois a gente consegue arrumar o que for preciso. Vamos já começar a pintar. Bom, então, vou começar a pintar o quadro e eu sempre recomendo pintar o que está por baixo primeiro. Então nós vamos começar pintando esse fundo aqui, o que está embaixo da arara primeiro, né? Que seria o céu, o fundo aqui. Na foto tá de um jeito que eu não vou seguir. Lá tá azul, mas tem umas manchas aqui que parece que é um coqueiro, alguma coisa assim. Mas eu não vou seguir, eu vou fazer do jeito que eu acho que é mais fácil, porque a ideia aqui é fazer de uma forma simples para quem está começando. Então, o que eu vou sugerir? Eu vou pegar um látex, esse daqui é um látex de parede, uma tinta branca, um látex de parede que eu coloquei aqui nessa vasilha, e eu vou passar o látex branco aqui em cima da tábua. Eu vou passar o branco aqui assim, porque nesse caso eu quero que fique bem claro, então eu vou começar passando um branco. E eu vou pegar uma tinta, uma turquesa, um PVA. PVA é uma tinta de artesanato que ela é como se fosse um látex também, a mesma coisa. E vou passar por cima desse branco, ó, dessa forma, manchando e com cuidado para entrar bem nos detalhes. E sempre a gente começa a pintar, ou melhor, a gente pinta junto com a parte que a gente está pintando aqui em cima, a gente pinta junto a lateral. Então nesse caso vai ser a parte de cima aqui, né? Então nós vamos cobrir toda essa superfície aqui com essa tinta. Entrando bem nos buraquinhos. Então percebe que aqui eu faço assim. Eu pego a tinta branca, passo na superfície. Quando o pincel está limpo de tinta, que está praticamente sem tinta, eu venho no pote e pego o turquesa e passo por cima, porque com isso a gente não deixa uma mistura homogênea, ela não fica igual, ela não vai ficar igualada, ela vai ficar manchada. Então cada lugar ela vai ficar de uma tonalidade diferente, que é essa que é a minha proposta aqui, é fazer um céu manchado. Então precisa passar bastante tinta aqui nessas rachaduras, nesses buraquinhos, e aqui vai manchando.
O que acontece aqui é o seguinte, a madeira vai chupar, como ela é uma madeira crua, nunca foi passada nada nela, nenhum verniz, nenhum produto, nada, ela vai chupar, ela vai absorver bastante essa tinta. Então às vezes a gente precisa depois repassar. Então nós vamos fazer aqui um teste de cor, se é isso mesmo que a gente quer, se vai ficar legal o resultado. Então pode manchar sem medo, assim. A gente vai fazendo e depois se tiver que corrigir, a gente corrige sem problema nenhum. Então, ó, é sempre importante fazer a lateral ao mesmo tempo que faz a parte de cima, não deixar para fazer depois, justamente porque as cores não são iguais, não vão ficar homogêneas. Então a gente passa na lateral ao mesmo tempo que passa na parte de cima, ó. Então a mancha que eu fizer aqui, eu já venho manchando pro lado de cá. E entra bastante nas rachaduras. Se borrar no desenho da parte de cima, não tem problema nenhum, porque a tinta que a gente vai passar vai cobrir. Então justamente por isso também que a gente pinta sempre a parte de baixo primeiro, para depois pintar a parte de cima, porque assim a gente pode borrar, pode deixar a tinta entrar, né? Pode deixar borrar aqui na cabeça da arara. É até legal a gente borrar um pouquinho, por quê? Para não ficar aparecendo esses cantinhos assim, ó, sem pintar. Então a gente precisa borrar mesmo, precisa entrar um pouco além da marca do risco que a gente fez. A gente precisa entrar um pouco mais, porque depois, quando vier com a tinta da cabeça, a gente passa por cima da tinta. Então é bom entrar bastante mesmo aqui, ó. Certo? Sem medo de ser feliz. Aí, ó. Borra bastante aqui, entra bastante aqui. Cobre os riscos e tudo. Vou pegar mais um pouquinho de branco para manchar aqui. Aqui eu já começo a pegar menos branco e mais turquesa. Eu pego um pouquinho do branco. Essa tinta seca bem rapidinho, então a gente vai passando e já faz os manchados e pronto, já larga ela lá. Bom, então agora eu vou tampar esse branco, que eu não vou usar mais branco, que eu queria que lá em cima ficasse claro e aqui embaixo eu quero que fique mais escuro. E vou pegar esse azul, que é o azul turquesa. Esse é o turquesa e esse é o azul turquesa. PVA também, tinta para artesanato. E aí então eu vou começar, vou pegar pouquinho desse mais escuro e mais desse mais claro e vou começar a fazer um manchado, ó. Lembrando de fazer sempre a lateral ao mesmo tempo. É que ali eu não fiz, né? Eu vou ter que fazer. Já errei. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui. O legal nisso daqui é que tudo dá para corrigir, então não tem problema a gente errar. Às vezes tem que fazer esperar secar, dar um tempo para corrigir. Tá, então agora aqui eu vou começar a passar
mais do escuro. Ah, falta essa parte aqui, ó. Que também aqui é céu. Aqui eu já começo a colocar mais do azul turquesa escuro e menos do turquesa claro aqui. Aqui também é seu. Ó, percebe que eu vou passando, manchando e em sentidos aleatórios, ó. Não vou fazendo uma marca assim retinha, não. Vou fazendo os xizinhos assim manchados para que não fique uma sequência retinha assim, porque é um céu, é um fundo, né? Se fosse uma parede, alguma coisa assim que a gente estivesse representando, aí tudo bem, poderia fazer, se fosse um fundo de madeira, imitando rocha, alguma coisa, a gente ia fazer a textura da madeira ou da rocha. Nesse caso, a gente está fazendo um céu, então é um manchado, ó. A gente pode até contornar o rabo, mas aí depois a gente some com esse contorno e vai manchando, ó. Tem que ficar sempre manchadinho assim. Bom, agora eu vou guardar esse turquesa e vou passar mais desse escuro aqui e vou pegar um tom de verde para passar junto. Passar um pouco mais de azul ainda. E agora eu vou pegar esse verde musgo. Vou pegar um verde musgo. E agora eu vou passar esse verde musgo de uma forma diferente. Eu vou passar imitando folha de árvore. Eu vou passar batendo ele assim, ó. Uma batidinha puxando. Bate e puxa, ó. Em alguns lugares pode até deixar
carimbado aqui assim, ó, como se fosse a copa das árvores. Vou passar esse verde para esperar secar e depois bater outras tonalidades de verde por cima. Ó, então agora aqui eu vou bater um pouquinho de um verde esmeralda. Vou passar um pouquinho dele aqui embaixo, ó, por cima do verde musgo que eu já passei, para ele não ficar muito forte. Também batendo, ó, diferente da pincelada que eu dei no céu. Esse aqui eu vou deixar mais batidinho para imitar a textura da copa das árvores. Ele está bem suave porque está misturando com verde musgo, mas é isso daí. Vou passar aqui embaixo também. E agora é esperar secar para começar a pintar a arara. Bom, então agora aqui eu vou lavar o pincel, vou passar uma água para trocar de cor, porque ele está com o verde que eu passei. Né, o verde aqui nessa parte que ainda está molhado. Então eu vou passar o pincel aqui na água e só dar uma limpadinha. Não vou fazer uma limpeza final de pincel, só vou trocar de cor, ó. Passo aqui na água, aí pego um paninho descartável, um paninho que eu uso para enxugar, enxugo, tiro o excesso e já volto aqui com ele no quadro para pintar o azul que nós vamos passar na asa, que vai ser esse azul aqui. Então agora eu vou começar a pintar a asa e a parte azul da arara. E aí eu vou com esse azul e vou pegar esse azul turquesa, que é o mesmo que a gente usou no fundo, e esse aqui que é o azul celeste. Então eu vou, para dar um contraste com o azul do fundo, que o azul do fundo é o turquesa e o azul turquesa, eu vou usar agora então o azul turquesa e o azul celeste, certo? Bom, eu tô com um pincel largo ainda, pincel grande, porque eu tô passando, tô cobrindo o fundo, ainda não tô fazendo detalhes assim, então tudo bem de manchar, né? Tudo bem de borrar um pouquinho, porque eu vou refazer todo o processo aqui, vou refazer. E o pincel largo é bom porque ainda a gente tem rachaduras para cobrir, né? Tem esses buracos, essas partes mais rústicas para cobrir, então o pincel largo é bom por isso. Aí depois, na hora que a gente for refazer, ó, aqui eu tô tampando os buracos, ó. Então depois, na hora que a gente for refazer, aí sim a gente pega um pincel mais delicado e refaz. Ó, tô cobrindo o desenho de baixo, não tem importância, cobrindo o desenho das penas. Porque o importante aqui é a gente cobrir todas as imperfeições da madeira, todos os buraquinhos, as rachaduras, fazer as laterais.